Olá, sejam bem-vindos a mais uma EcoTalks. Numa altura em que os principais bancos centrais inverteram a política monetária e o ouro bate novos recordes quase numa base diária, são muitas as dúvidas com que se deparam os investidores na organização da sua carteira de investimentos. Será que o ouro irá superar os $3.000? Será que as ações vão continuar a subir? E quais as ações com maior potencial? Para responder a estas e outras perguntas, na semana em que se celebra a Semana Mundial do Investidor, convidamos para esta EcoTalks Nuno Melo e Vítor Madeira, da XTB, e ainda o analista Luís Correia Tavares. Espero que gostem. Nuno, recentemente vimos aqui uma mudança significativa ao nível da política monetária de vários bancos centrais, nomeadamente cortes de taxas de juros por parte da Fed, por parte do Banco de Inglaterra, por parte do BCE e até por parte do Banco da China, com estímulos à economia. Nesta perspectiva, de que forma é que este novo ciclo da política monetária poderá afetar os mercados nos próximos meses? Bem, é verdade. O BCE começou mais cedo a cortar os juros, ao contrário da Fed, que começou mais cedo a subir, foi o BCE que começou mais cedo a cortar. Depois seguiu-se a Fed, na última reunião do mês de setembro, cortou então a taxa em 50 pontos base, portanto o mercado já antecipava isso, mas realmente foi bastante mais hawkish do que inicialmente se esperava, que era um corte de apenas 25 pontos base, e acabou por ser bastante positivo. Neste momento temos os índices acionistas em máximos históricos, os índices americanos, nomeadamente o S&P 500 e também o Dow Jones, e o Nasdaq e o Russell 2000 ainda não chegaram aos máximos históricos que fizeram em julho, mas para lá caminham. E portanto temos um sentimento bastante bullish neste momento, tudo o que são ativos de risco, como ações, índices acionistas, criptomoedas, por exemplo, como a Bitcoin, que também já ultrapassou os $60.000, estão neste momento em cenário e conversão bastante compradora. Significa que numa perspectiva de ativos, de uma forma geral, é um bom momento para ativos de risco face a ativos mais conservadores. Sim, neste momento é um excelente momento porque se espera realmente que os bancos centrais continuem a normalização da política monetária. Não se espera que as taxas voltem aos níveis em que estavam em 2019 e 2020, portanto, há 4 anos, por exemplo, que a Fed não cortava os juros, não se espera que as taxas voltem a esses níveis de zero ou até negativas. Ainda há poucos dias, um membro do BCE referiu que sentiria-se confortável com a taxa a regressar ali para a zona dos 2%, e, portanto, esse ciclo de normalização e de cortes nas taxas vai libertar dinheiro para a economia, e esse dinheiro, como é óbvio, poderá ser investido no mercado e, portanto, cria um sentimento otimista em torno do mercado acionista e não só. Luís, um dos ativos que tem estado quente, digamos assim, no mercado é justamente o ouro, a atingir e a bater recordes, quase uma base diária ao longo do mês de setembro. Atualmente está perto dos $2.700. Existe aqui fatores significativos de suporte e de continuação de valorização do ouro, digamos, até ao final do próximo ano e em 2025? Bem, primeiro, tecnicamente falando, dir-se-ia que para o ouro e para qualquer ativo que está em máximos históricos, o céu é o limite, portanto é infinito, e prever aos níveis a que ele se poderá dirigir fica difícil. Eu posso dizer que tecnicamente ele tem objetivos-alvo nos 2.700 e aproximadamente acima dos 3.000, nos 3.080 aproximadamente, mas isso são níveis técnicos. Mas eu recordo-me de uma pergunta muito parecida em 2011, 2012, quando ele ameaçava máximos, em que eu via que quando um preço subia e o volume decrescia, não era fiável. Não é aquilo que se está a passar. Estamos a verificar volume. Ora, se estamos a verificar volume, estamos a ver aqui, de alguma forma, eu diria que é uma medida tomada talvez pelos bancos centrais à cautela, de posicionamento talvez em ouro também, porque acaba por ser uma forma de estarem diversificados, e eu olho para o ouro nessa perspectiva, não na componente ativo de refúgio, como que aquilo que sempre se disse, mercados descem, ouro sobe, não, é mercado de refúgio como uma moeda ou como um bem que serve de transação em qualquer circunstância, não querendo ser dramático, mas numa situação catastrófica, como por situações que estamos a ver em alguns países, e vimos o exemplo do Iraque em 2003, se determinado país cai e determinada moeda desaparece, aqui a questão que se coloca é a riqueza dessas pessoas que detinham essa moeda
passa a valer quanto? Se cai um país e se cai uma moeda, vale zero. É muito simples, os cálculos são fáceis. Então, eu diria que se eu fosse uma dessas pessoas que possuía essa moeda, aquilo que era a minha maneira mais defensiva de estar posicionado era em ouro, que é um ativo que vale sempre, ainda que desde 1971 não está já relacionado, vamos dizer assim, com a moeda, mas é uma coisa que qualquer pessoa e em qualquer parte do mundo me aceitaria como forma de pagamento. E depois de estabilizada a situação, após essa catástrofe, eu converto novamente na moeda que será a nova moeda ou a moeda antiga, mas toda uma forma protegida. E eu penso que é essa a componente, digamos assim, a proteção ou cobertura que se faz ao ouro. Eu dou muito o exemplo. Se eu propusesse a uma pessoa ir viajar para a Lua e estar ali 10 anos, ainda que não seja humanamente possível, essa pessoa, se converter o seu dinheiro em ouro, quando regressar, é muito provável que compre as mesmas coisas daqui a 10 anos que compraria hoje. Portanto, existe aqui um fenómeno valor-inflação. É mais nessa componente que eu vejo o ouro. No entanto, essa perspectiva de refúgio, como falavas ainda há pouco, nomeadamente em termos de inflação, o que nós também verificamos é que, se na década de 70, por exemplo, isso foi claramente verdade, num período de forte estagflação, em que o ouro, de facto, tornou-se numa moeda de refúgio, verificamos, por exemplo, que em 2022 foi exatamente o contrário. Ou seja, a inflação disparou, o ouro manteve-se praticamente estável. Nota-se aqui quase uma sensação de que existem fatores variáveis cada vez mais importantes na cotação do ouro. Vítor, nesta perspectiva, como é que o investidor pode ou deve olhar para o ouro, nomeadamente em termos de riscos, mas também em termos de componente de criação na sua carteira? Muito bem. Eu diria que quando olhamos para o ouro, devemos olhar sempre para 3 métricas. Começando sempre pelo dólar, e quando referimos que em 2022 o ouro não estava a subir numa altura de alta inflação. Apesar de ter tido uma grande volatilidade, que também é uma curiosidade. Exatamente, ou seja, ele está lateral, mas volátil num espaço, ou seja, num range alto. No entanto, nessa altura, o que é que estava a acontecer? O dólar estava muito forte, o que penalizava aqui a cotação do ouro automaticamente. Portanto, a primeira coisa é, o ouro está inversamente correlacionado com o dólar, portanto, em situações em que o dólar dispara, normalmente o ouro não consegue subir, claro, depois há outros fatores. Depois temos a questão, então, do risco geopolítico, que temos que ter sempre em atenção, e normalmente o ouro, a seguir a algum evento de risco geopolítico, ele tende a disparar até aos 100 dias a seguir a esse evento, depois tende a normalizar e até corrigir, como o caso, falamos agora da guerra do Iraque, ou 9/11, ou a invasão da Rússia à Ucrânia, entre outros eventos. E depois a tal questão que falámos agora também, da reserva de valor, ou seja, em períodos de inflação, é normal depois que o ouro consiga acompanhar essa inflação que houve, a tal reserva de valor, e conseguirmos aguentar, e como dizia o Luís, podemos ir à lua e voltar, e ele continua então a valer. Portanto, os investidores têm que ter noção destas 3 métricas, acho importantíssimo antes de querer entrar no mercado do ouro. Em relação então aos riscos, numa situação de crash financeiro, tem que ter noção que o ouro não consegue aguentar o seu valor, portanto, numa situação em que os ativos, principalmente os índices acionistas, estão em queda livre, o ouro tende a cair, e vimos isso, por exemplo, na situação do Covid, em 2008, vemos então alturas em que o ouro cai, portanto, não vejam isso como um ativo de refúgio na parte de proteção contra as ações, não ter isso em conta. Ou seja, não existe a tal correlação muitas vezes identificada. Exatamente, não existe. Pelo menos a curto prazo isso não acontece. Se o mercado entrar em queda livre, tudo cai. E porquê que o ouro tende a cair aí? Porque em situação de crash, normalmente o dólar dispara. Então, logo só por aí, o ouro leva uma pressão descendente agressiva. Ok. Nuno, e como é que os investidores podem então tirar partido do ouro numa perspectiva de longo prazo? Como é que os pequenos investidores podem tirar partido disso? Comprando onças de ouro e colocando num cofre do banco, ou do ponto de vista do investimento de forma mais fácil? Sim, eu penso que o ouro é uma matéria-prima peculiar, porque o lado da oferta é inelástico, a oferta é inelástica, ou seja, é feito por mineradoras, e portanto a oferta é constante ao longo do tempo. E portanto o preço do ouro é, como já foi dito pelo Luís e pelo Vítor,
varia com o dólar, inversamente correlacionado, portanto, se o dólar valoriza, o ouro cai e vice-versa, e também com a procura. Agora, em relação à procura, há fases sazonais durante o ano em que há maior procura do que outras. E, portanto, uma pessoa que queira comprar ouro poderá fazê-lo, conforme referiste, Luís, comprar, por exemplo, moedas ou barras e armazenar, mas primeiro tem o custo do armazenamento, está sujeito também a ser roubado, e tem também depois o custo de, quando quiser converter essas moedas ou barras para moeda fiat, também levar com comissões grandes por parte, seja de casas de compra e venda de ouro, de bancos, etc. Portanto, a melhor forma de estar exposto ao ouro, na minha opinião, é ou através de ouro spot, que poderá ser negociado através de futuros ou CFDs, que são produtos alavancados, mas estamos a negociar diretamente em ouro sem receber o ouro fisicamente, portanto não temos o problema do armazenamento, ou então através de ETFs, que poderão replicar o preço do ouro diretamente, ou ETFs que replicam o preço de mineradoras, portanto de empresas cuja atividade é minerar ouro, ou ainda através, por exemplo, de ações que estão relacionadas de alguma forma com a transação, com a compra e venda de ouro. Em termos sazonais, quando é que é melhor comprar ouro? Portanto, para quem não quiser estar exposto a longo prazo e quiser apenas fazer alguns trades, alguns investimentos sazonais, poderá fazê-lo precisamente no final de cada ano. Porquê? Porque sazonalmente é nos meses de outubro, novembro e dezembro que o ouro sobe mais. Porque a Índia é responsável por 1/3 da compra mundial de ouro, sobretudo em joias, e nos casamentos indianos que ocorrem sobretudo em outubro, novembro e dezembro, há cerca de 10 milhões de casamentos por ano e, portanto, as noivas são literalmente revestidas a ouro. E, portanto, há um grande consumo de ouro neste último trimestre de cada ano. Portanto, tipicamente, um bom trade sazonal seria comprar ouro, normalmente em meados de setembro, tipicamente de setembro até um mês historicamente negativo para o ouro, o que não está a acontecer este ano, mas um trade sazonal seria, por exemplo, comprar ouro em meados, finais de setembro e deixar correr até ao final do ano. Outra altura também interessante para comprar ouro é em fevereiro, março, que é o dia de São Valentim nos Estados Unidos, que também é uma grande compra de ouro. Portanto, estes dois períodos, mas sobretudo o último trimestre de cada ano, são períodos de eleição para ter ouro em carteira, de qualquer uma das formas, seja ETFs, mineradoras ou ouro físico. Então, face a essa perspectiva, diria que estamos perante um último trimestre ainda mais brilhante para o ouro do que foi este ano? Sim, este ano vamos já com uma valorização expressiva. Year to date estamos a falar de cerca de 30% nesta altura, e penso que o último trimestre será ainda mais forte, não só porque o dólar está com perspectivas de continuar a cair, conforme referimos há pouco, porque a Fed vai continuar a baixar os juros, espera-se que se baixe ainda mais 2 vezes este ano, portanto o dólar deverá cair e, portanto, o ouro automaticamente deverá valorizar, mas também pelo fenómeno da procura por parte, sobretudo, dos consumidores indianos em joias, deverá levar a uma procura forte, também as compras de ETFs voltarão ao mercado, os bancos centrais também estão a aumentar os balanços e, portanto, tudo isso deverá contribuir para termos aqui um último trimestre do ano 2024 bastante forte para o ouro e, na minha opinião, deverá continuar a valorizar. Ok, boas perspectivas para o ouro. No outro ativo, Luís, que este ano também tem estado de facto a brilhar são as ações, nomeadamente as ações norte-americanas. O S&P 500 conta até o momento com uma valorização de cerca de 20%. Do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista fundamental, o mercado continua barato para entrar ou, pelo contrário, começa a ficar extremamente caro? Pois, a verdade é que, em termos fundamentais, o mercado, como nós sabemos, desconta expectativas futuras e nós sabemos quais são as expectativas dos investidores em relação ao futuro. Nós sabemos que muitas vezes eles puxam na medida em que, enquanto o mercado continuar em alta e a acreditar nessas valorizações, eles mantêm e fazem preços médios atuais sobre preços médios anteriores. Isso permite-lhes gerir um espaço entre aquele mínimo do início de ano e o do presente momento, e estão ali numa faixa que lhes permite uma margem de 7 ou 8%, em que o custo da oportunidade é ou nada perder ou ainda ganhar mais uma migalha, e essa é a forma que eu considero correta de se estar no mercado quando estamos perante o risco, é conseguirmos entrar num posicionamento em que o custo da oportunidade, em que temos de um lado da moeda nada a perder e do outro lado ganhar mais um pouco. O pior dos cenários é nada a ganhar, mas a verdade é que eu fiz uma... Mas isso é uma equação perfeita. É preciso o duro dessa equação,
eu não diria ao duro, é a palavra menos indicada, mas eu vou compará-la à anestesia de quando vamos ao dentista. A pica, temos que sofrer aquela primeira picadela para depois estarmos confortáveis. Então aqui o primeiro investimento é aquele onde nos expomos e entramos naquela fase em que realmente o mercado vai a partir daqui subir e estamos a ver aquelas oscilações, e depois dele se encontrar confortavelmente acima do nosso ponto de entrada, é manter aquela posição, e quando ela tiver uma dilatação suficientemente tal, acumular-lhe uma outra posição, e eu diria que aí a pessoa já está mais confortável, porque o preço médio que tem entre as duas permite-lhe gerir isso. Então, já agora, então, neste momento, utilizando a tua metáfora, indo ao dentista e indo ao mercado, é um momento de sofrer ainda um bocadinho, ou pelo contrário? Se a pessoa já tiver uma posição mantida anteriormente e se já tiver esta metodologia, esta já não é a segunda posição, esta já é a terceira, a quarta ou a quinta. Lembremos que de 9 de março, eu vou fazer as contas, vou dar estas referências, do 9 de março de 2009, não são referências exemplares, mas 9 de março de 2009, 20 de setembro. E porquê 20 de setembro? Porque foi quando foi o vencimento de contratos e dos futuros e das opções sobre índices e ações. É os vencimentos trimestrais que servem de base para os investidores, que é onde fazem cobertura. Portanto, desde 9 de março a 20 de setembro do presente ano, 9 de março de 2009 a 20 de setembro do presente ano, o SP valorizou acumulado 777%. Isso corresponde a uma média uma rendibilidade média anualizada de 14,2%. Mas deste que ano não percebi. Qual o ano? Desde 9 de março de 2009. 2009. Porquê é que eu estou a escolher 9 de março de 2009? Porque foi o dia onde se marcaram os mínimos do Standard Poor's, que foi após a crise subprime. E desde aí o mercado subiu, formando máximos sucessivos e mínimos consecutivos crescentes. Isto para dizer que quem está posicionado no longo prazo com esta perspectiva, primeiro não está desde 9 de março, porque ninguém acerta mínimos. Está adiante, portanto logo a média de 14,2 anualizado passa já facilmente para 8, porque temos ali a crise subprime, não é? Mas que é superior ainda assim à do ouro, que nas mesmas, por exemplo, estávamos a falar no ouro, nos mesmos períodos o ouro tem uma rendibilidade acumulada de 182% e de 6,9% anualizada. Já se víssemos o ouro em euros, porque estamos na Europa e somos europeus e temos a moeda euro, aí seria mais vantajoso, 219% acumulado e 7,7% anualizado. Mas o que é importante destacar aqui e que foi o que eu tive o cuidado de tentar perceber, o ouro andou ali durante 2 ou 3 anos num período, digamos que aborrecido, que para quem está posicionado ele pode não ter muita paciência para o considerar um ativo de médio e longo prazo. Então, quando é que marcou este início e este impulso? E o ouro marca este impulso em outubro de 2023. Portanto, estamos a falar de há um ano. E de outubro de 2023, precisamente à mesma data, vencimento de futuros e opções sobre índices e ações, não é o vencimento dos futuros de ouro, mas foi uma data para ser comparada, o ouro ofereceu-nos uma rendibilidade acumulada neste período um ano de 44%, frente ao S&P 500 de 33%. Então, o que é que eu estou a ver aqui, com base na pergunta que me é feita? Que existe aqui um custo de oportunidade talvez económico. E o custo de oportunidade económico é, se o investidor coloca essa questão que o Luís me acaba de fazer, será que o SP está demasiado caro? Como ninguém publicamente diz onde investe, a não ser declarado após o investimento, não é? É assim que acontece, ninguém declara, porque aquilo que todos sabemos, em bolsa vale zero. Quando toda a gente sabe o mesmo, vale zero, porque não há contraparte para aquela troca. Então, eu pergunto-me se o investidor se estará a alocar em ouro a desfazer de parte de ESP, por exemplo, de cotadas norte-americanas, e a pôr uma parte em ouro, e este impulso que se deu, se deve a isto. No entanto, também, não é voltar atrás, mas voltando a falar e falando aqui na Fed, não nos podemos esquecer de um fenómeno que nos leva também a pensar e a ponderar porque é que será que o ouro estará a fazer máximos consecutivos se o relacionarmos com esta questão do refúgio. É que os americanos ainda não estão totalmente despreocupados. Ou seja, eles estão preocupados ainda. Isto porque a Fed tem mandato duplo. A Fed não monitoriza só a estabilização dos preços.
também monitoriza o emprego. Isso não acontece com o BCE. Então, se nós formos ver os dados, nós estamos perto de máximos de desemprego nos Estados Unidos, entre os 4,3 e os 4,2. 4,3 foi dados de julho, 4,2 dados de agosto. Os de setembro estão aí à porta, saem agora, portanto, sempre no início de outubro, não é? E os mínimos marcados são em janeiro de 2024, 3,7. Estamos longe daquilo que é o pleno emprego que eles desejam, que está na ordem dos 3%. Então, temos a inflação a descer, que a inflação de facto está nos 2 e pico, 2,5 aproximadamente. Nos Estados Unidos desceu consideravelmente, valores mínimos dos últimos muitos anos, na verdade, mas temos o emprego acima. Portanto, se colocarmos uma curva do desemprego e colocarmos uma curva da inflação, vemos a inflação a descer ligeiramente, mas o desemprego com uma ligeira subida, ainda que já esteja a perder uma força, porque desceu de julho para agosto de 4,3 para 4,2. Mas ainda mais relevante do que a taxa de desemprego é justamente a criação de empregos novos, que tem vindo a cair bastante. Penso que esteja em mínimos históricos a criação de emprego na economia norte-americana de 2021. E isso tem trazido aqui algum receio por parte dos investidores, diria eu, e gostava de ouvir também o Vítor nesse sentido, na perspectiva das ações, também considerando estas valorizações e fazendo aqui a ponte também para as ações europeias, em que em comparação, por exemplo, com as ações americanas, o Stock 600 tem uma valorização na ordem dos 8%. Neste momento, qual é o mercado em que encontra mais oportunidades de investimento? O europeu, o americano ou mais ações globais? Qual é que seria uma abordagem neste momento para um investidor que quisesse alargar a sua exposição a ações? Nós, quando estamos posicionados nas ações e olhando aqui numa perspectiva, penso que é mais médio prazo, não é? O que tu me estás a perguntar, nós temos que ver então quais é que são as empresas que conseguem continuar a crescer. Nós temos que estar posicionados, pelo menos eu quando olho para as ações, e claro, isto é uma perspectiva minha, eu tento sempre encontrar quais é que são as ações que conseguem crescer mais. E quando eu digo crescer mais é o quê? Crescer mais nos lucros, nas receitas, nas suas margens, aumentar o seu capital próprio, reduzir a sua dívida. Ou seja, eu quero empresas deste género. E depois nós vamos olhar então como? Quais é que são as empresas, ou seja, quais é que são os sítios onde estão a acontecer coisas que poderão impulsionar então estas empresas a crescer mais e mais. E normalmente o que nós estamos a ver, e estamos agora a passar por uma revolução tecnológica com a questão da inteligência artificial, e é normal que o posicionamento, e por isso é que vimos as valorizações que vimos no Nasdaq, principalmente no Nasdaq 100, e até olhando para o caso da Nvidia, não é, que foi explosiva. Portanto, quando nós estamos a olhar para o mercado, nós temos que olhar então para este tipo de empresas, que são empresas que poderão então continuar a crescer mais numa perspectiva de curto e médio prazo. Estamos a falar de semicondutores, inteligência artificial, por aí. Exatamente, foi aí que com os grandes posicionamentos. Claro que agora, depois de grandes valorizações, e nós sabemos que o mercado começa a descontar tudo, e o mercado já está a olhar para os próximos resultados, não está a olhar para os resultados, por exemplo, que a Nvidia teve agora. E claro que já se espera que, ou seja, que ela continua a crescer, mas que cresça a um ritmo mais lento. Porque temos que ver que é quase impossível uma empresa estar a crescer 150% ou 100% das receitas ao ano sem parar, não é? É uma coisa impressionante. Quando uma empresa já tem uma dimensão gigante, não é? Estamos a falar das maiores cotadas. Ou seja, olhando numa perspectiva, então, de olhar para os resultados para a frente, onde é que vês esse potencial? Nós temos que ver que, por exemplo, os países europeus, como o caso da Alemanha e da França, eles estiveram bastante debilitados em termos macroeconómicos, em termos de produção, não é? Vimos agora vários dados sempre a apresentar quedas na produção, principalmente na França e na Alemanha, e podemos ver que no meados de setembro, eu agora não sei o dia ao certo, mas vamos assumir 20 de setembro, ainda agora observamos o DAX, ou seja, o índice alemão, a atingir novos máximos históricos. Normalmente este indicador significa o quê? Significa que há uma grande perspectiva de crescimento, tal como aconteceu também no SP500, eles estão correlacionados, mas vimos isso no DAX alemão e não vimos isso nos outros índices. Portanto, há aqui uma perspectiva dos investidores que a Alemanha pode voltar a crescer
Eu diria mais na parte também tecnológica, porque vemos que a indústria está muito fraca. Portanto, há aqui uma perspectiva. E depois, posicionamento na parte americana. Portanto, eu diria que se os dois mercados que deveríamos olhar nesta altura, se fôssemos para olhar para médio e curto prazo, eu diria que ou então os Estados Unidos, principalmente empresas tecnológicas, ou olhar para o caso alemão. Mais também ligado à parte mais tecnológica. Tecnológica sempre, ok. Nuno, olhando, nós falamos aqui das perspectivas do ouro, perspectivas das ações, vimos também que historicamente têm apresentado rendibilidades elevadas. No entanto, quando nós olhamos para os níveis de literacia financeira e da alocação dos ativos por parte dos investidores portugueses, verificamos que tradicionalmente o investidor português é avesso ao risco. A maioria continua aplicado em depósitos a prazo, por exemplo, que durante anos eram 0%. Porquê que isto acontece? É falta de literacia financeira? É falta de conhecimento? Falta de acesso a instrumentos? Como é que vê essa realidade? Nós, por acaso, na XTB fizemos este ano um inquérito à poupança e investimento, em que realmente, com uma amostra bastante significativa, de mais de 1000 pessoas que responderam ao inquérito, conseguimos ter uma visão global do mercado nacional para as várias faixas etárias. E, portanto, o que chegámos à conclusão é aquilo que realmente também já se sabia um pouco, é que há falta de literacia financeira, que as pessoas também, como têm poucos rendimentos, conseguem poupar pouco. A maior parte das pessoas conseguiam poupar menos de 500 euros por mês. E também a maior parte das pessoas não investem em ativos arriscados, portanto procuram investimentos mais conservadores, como disseste, como os depósitos a prazo, os certificados de aforro, e quando investem procuram mais o investimento através de fundos de investimento e mais recentemente um pouco também as ações. Penso que esse paradigma está a mudar um bocadinho. As fontes de informação hoje em dia são muito mais vastas do que eram há uns anos atrás, desde vários cursos. As corretoras, como a XTB, têm também vários tipos de formação através de vídeos, de e-books. Há muita informação também no YouTube, por exemplo. Não quer dizer que toda seja boa, portanto é preciso saber filtrar a informação boa da informação má. Mas hoje em dia os investidores realmente têm acesso a muito mais informação do que tinham há uns anos atrás. Há um indicador, já agora eu gostava de te ouvir, que tem a ver com o último relatório da OCDE, por exemplo, sobre a literacia financeira. Tem um indicador que nos leva a questionar um paradoxo, que é cerca de 86% dos portugueses diz que está confiante, dizendo que sabe gerir o seu dinheiro. No entanto, quando nós olhamos para os vários rankings e várias posições de literacia financeira, os portugueses estão sempre cá em baixo. Isto mostra que também, de acordo com o estudo que vocês fizeram, a perspectiva dos investidores, sobretudo os jovens, passa muito quase por uma gamificação do investimento na perspectiva quase de enriquecer rapidamente. É isso que vocês também têm visto isso no mercado? Temos assistido um bocadinho a isso, sobretudo desde o Covid, desde 2020. Houve um bocadinho essa perspectiva de encarar o investimento como um bocadinho mais como sorte, como gaming. Não só na parte do investimento, mas também na parte das apostas esportivas, apostas online, etc. Muito também por culpa dos vários influenciadores que há na internet, que podem, como disseste, gamificar um pouco a parte do investimento. Mas o investimento não é jogo e, portanto, nós na XTB tentamos sempre dar formação e informação também para os investidores estarem preparados para investir nos mercados. É importantíssimo a pessoa, antes de começar a investir, aprender, ler sobre análise fundamental, sobre análise técnica, sobre gestão de risco, sobre psicologia, sobre as características intrínsecas de cada produto, para depois então poderem optar pelo perfil de investidor que querem assumir, mais conservador, moderado, mais agressivo, e depois então, dentro desse perfil, os ativos específicos em que querem investir. Portanto, concordo nesse sentido, um pouco no que disseste. Muitos investidores, sobretudo os mais novos, encaram um pouco o investimento como um pouco gaming, portanto um pouco mais aleatório, mas o investimento é muito mais do que isso e nós na XTB tentamos realmente ajudar os investidores nesse sentido, a perceberem e terem informação para conseguirem tomar decisões de investimento acertadas. O perfil realmente neste momento aponta mais para um investidor conservador a moderado, portanto há muita procura de ações e ETFs sobretudo, que é um investimento mais passivo. Mas também há muitos investidores que já procuram investimentos um pouco mais arriscados, como os CFDs, como as criptomoedas também, o mercado cambial, como forma também de diversificação da carteira e tentarem obter rentabilidades um bocadinho mais elevadas. Luís, uma das perspectivas que se nota, sobretudo também nos mais jovens, é a falta de perspectiva de longo prazo.
Eu gostava de questionar no sentido, como é que a análise técnica poderá ajudar, ou se ajuda, ou se faz parte, útil numa perspectiva de criação de uma estratégia de longo prazo? Como é que pode ajudar a orientar uma carteira com essa perspectiva? Muito bem. É uma excelente pergunta e que terá uma excelente, penso eu, e espero eu, resposta. Porque, pegando em todas as palavras que já foram ditas, isto dá vontade de dizer imensa coisa. E pegando nessas palavras, exatamente, eu costumo dizer que muitas vezes os jovens, esses jovens que entram de maneira abrupta, não têm paciência para enriquecer de maneira lenta e em vez disso decidem empobrecer rapidamente. Portanto, e então, o que é que eu posso dizer quanto a isso? É que todos temos suficiente cérebro para estar neste mundo, que nem todas as pessoas têm suficiente estômago. E quando a coisa corre mal, pois não conseguem lidar com ela. Então, qual é a preciosidade, vamos dizer assim, da análise técnica? A análise técnica é uma ferramenta, acima de tudo, estatística. Convém referir que a estatística não é uma ciência exata. Visa em função de uma estratégia que se tente desenvolver e de certas métricas, obter uma esperança matemática positiva. E pegando naquilo que Madeira disse, de como é que eu não vou dar o peixe, mas vou dar a cana. Ou seja, vou dizer, como é que eu faço? Eu já dei este exemplo. Eu dei o exemplo do micado. Nós espalhamos o micado e começamos a tirar as peças mais fáceis até chegarmos à última. A análise técnica faz-nos esse trabalho. Quem não perceba nada de fundamentais poderá intuitivamente olhar para os gráficos e pensar assim. Ao contrário daquilo que as pessoas pensam aquilo que está mais alto eu vou vender e o que está mais baixo eu vou comprar. Não. O que está mais alto tende a subir e o que está mais baixo tende a cair. Mas faz sentido construir uma carteira para o longo prazo sem pensar em fundamentais? Ou seja, investir numa empresa sem conhecer os fundamentais? Consegue-se fazê-lo da seguinte maneira. Quando há pouco falávamos, e se falou do Stock 600, o Stock 600, eu, por exemplo, curiosamente eu estive a olhar para ele a semana passada e comparativamente ao SP 500 não se deve comparar só porque o Stock 600 tem as grandes, as médias e as pequenas empresas e o SP 500 apenas tem as grandes. Mas eu vou começar precisamente por aí. A análise técnica permite-me olhar para todos os gráficos e ver qual é aquele que mais sobe ou aqueles que mais força têm. Esta é a minha metodologia. Eu olho para aqueles que mais força têm e seleciono 2 ou 3. E depois quero detectar coincidências puramente técnicas. Porque a análise técnica desconta aquilo que estão a fazer os investidores. Eu até digo em tom de piada que eu tenho imensos analistas a trabalhar gratuitamente para mim. Que é aquilo que eles estão a fazer, eu estou a ver nos gráficos. Depois eu quero ver dentro desses índices que mais sobem se existe uma relação, pegando aqui nas palavras do DAX e do SP, se o setor tecnológico sobe nos dois, por dar um exemplo. Portanto, lá está, estou a dar a cana, não o peixe. As pessoas têm que procurar também. E então constatamos que sim, que é o que tem acontecido, e constatamos que neste ano o setor financeiro tem tido uma grande força por causa também dos juros, porque aumentou as margens, não é? Pronto. Então constatamos que há aqui um portfólio, há aqui umas carteiras, há aqui um setor interessante, 2 setores ou 3 setores que são um padrão e que se identificam em todos os índices, nos mais importantes. E depois eu quero ver dentro desses setores quais são as cotadas que empurram esses setores. Quem é que vai na frente a puxar esses setores? Como o tronó do Pai Natal. Quem é que vai na frente a puxar? Quem é que tem mais força? E é precisamente esta analogia. O que vamos constatar é que não vamos encontrar uma carteira que me vai deixar sentado durante 20 ou 30 anos a obter mais-valias, mas vamos ter que fazer o trabalho que fazem todas as pessoas, de maneira inteligente, que é ir rodando a carteira trimestralmente, ver o que é que acontece nos tais vencimentos, contratos, futuros e opções e perceber se há vencimento. Portanto, agora vê-se um decréscimo do setor da banca, vê-se uma nova recuperação após uma desvalorização do setor tecnológico, vê-se novamente o início de uma recuperação e este trabalho a ser feito é possível ir rodar a carteira e fazer fazer essa comunicação, a pessoa com o gráfico, e sem perceber muito fundamentais. É como se a pessoa estivesse numa ilha deserta, sem acesso a informação nenhuma, a não ser com gráficos. E consegue, de maneira, eu até diria que responsável e com cautela, fazer a sua gestão num gráfico semanal, com gráficos diários. Isso é possível de fazer. Isso é possível e é possível demonstrar. E demonstrar porque vou aproveitar a pergunta que foi feita sobre a literacia financeira. Eu, como estou sempre a investir em formação, porque sou um bocado viciado em formação,
terminei este ano um MBA em Data Science for Finance, portanto ciência de dados, onde se mete a investigação. Eu quis perceber como é que os algoritmos pensam, como é que é a inteligência artificial, como é que é isto do Big Data, do Machine Learning e todas estas questões. E a minha tese foi precisamente essa. Eu vi essa notícia e quando vi essa notícia, eu digo assim, há aqui uma relação que está a ser mal feita pelas pessoas e que deve ser feita, porque vamos pensar assim, as pessoas quando investem em depósitos a prazo ou em obrigações e em títulos do Tesouro do Estado que são consideradas seguras, não é? Pensemos assim, agora temos que falar de macroeconomia. Então o Estado depende de quê? Quais são as receitas do Estado? Não é? Ora bem, provém de despesas menos receitas e isto, o Estado tem saldo orçamental positivo ou tem déficit orçamental. É com isto que ele faz face a todas as despesas que ele tem com as suas receitas. E as receitas temos que voltar atrás. As receitas vêm de onde? Temos que fazer o percurso ao contrário. Vêm das empresas que pagam impostos. Então, se as empresas que pagam impostos não pagam impostos porque têm lucro, se têm lucro, essas empresas têm crescimento. Então vamos ver isso. Então, de alguma forma, é um pouco às vezes psicológico, em termos de literacia, as pessoas pensarem que estão em algo seguro, mas estão em algo seguro que está assente em algo que não é assim tão seguro, que é no empreendedorismo, que é no empresário que empreende, gera crescimento, paga salários, paga impostos porque obtém mais-valias e o Estado com isso vai recaudar e vai fazer face às suas despesas. Então, a pessoa pode estar mais facilmente colocada e alocada num índice que está em crescimento de uma economia que cresce e encotadas as mais fortes desse índice e está a ver a sua curva do crescimento a ser exponencialmente superior. E esta foi a minha tese. Inclusive, fiz comparações. Mas, Luís, mas agora deixa-me interromper. Mas se fizesse isso, por exemplo, este ano não tinha investido no DAX. Sim. Ou seja, a economia alemã está claramente a entrar em recessão e, pelo que o Vítor nos disse, o DAX está a ter um desempenho interessante este ano. Existe aqui a tal decalagem que provavelmente a análise técnica nos pode dar alguma indicação e é daí que eu também tinha questionado como é que uma coisa pode suportar a outra para ajudar o investidor, ou seja, não numa perspectiva de comprar hoje para vender amanhã, mas se calhar para construir uma carteira, digamos, sustentável. Mas essa carteira tem que ser revista como fazem as pessoas mais mas isso acontece sempre, como faz Buffett, como fazem essas pessoas todas. A Buffett tinha 43% ou 48% de no posicionamento da Apple, tem neste momento 23%, se não estou em erro. Portanto, tinha a última vez que vi. Mas achas que ele utiliza análise técnica? Não. Ele claramente tem a ideia de que quem olha para... Ele diz assim mesmo, ele diz isto publicamente, quem olha para aqueles bonequinhos vai-se dar mal porque eu fartei-me de estragar dinheiro dessa forma. E ele diz isso. O problema é que se confunde e se mistura o conceito de análise técnica com o jogo, porque a análise técnica é matemática, são conexões de vetores, é estatística e as linhas nascem desses vetores e desses limites que se explicam matematicamente. Mas a análise técnica faz esse trabalho. Por exemplo, aquilo que se falou do DAX desvalorizar. Primeiro, eu falei quando disse que todos têm a suficiente cabeça, nem todos têm a suficiente estômago, é precisamente para aguentar essas oscilações. Portanto, tem que haver uma tendência com máximos e mínimos crescentes e ao longo do tempo ela tem existido e no muito longo prazo existe. As pessoas não podem estar a querer adivinhar máximos e mínimos porque é aí que a coisa não corre bem. O que as pessoas depois podem fazer é ver, aqui há sempre, porque os fundos têm regras. Eu lembro-me de ter estado num fundo na Alemanha em que não poderia existir mais de 25% em liquidez. Portanto, tem que haver uma alocação. Com uma exposição também determinada de títulos. E a minha exposição nesse momento, quando eu estava nesse fundo, a minha exposição era, eu pensei de uma maneira lógica e vou transmiti-lo. Toda a gente lava os dentes, quer esteja em crise, quer não esteja. Toda a gente tem que lavar as mãos, toda a gente tem que tomar banho. Ou seja, aqueles produtos que são os não cíclicos ou defensivos, não estou a fazer recomendações diretas, mas onde estão as Protect Gambles, onde estão as Colgates, são coisas onde estão a Renova, por exemplo, esse tipo de empresas, não é? Johnson & Johnson. São empresas... Ou seja, isso é uma perspectiva de análise claramente fundamental. E eu questiono... mas o gráfico responde-nos a isso. O gráfico dá-nos isso. Tanto que nós vimos que na crise, por exemplo, subprime, o único setor que se manteve mais ou menos estável foi o food beverage e foi o
healthcare, portanto foi a saúde, foi as medidas de vida, porque as pessoas todas precisam de comprar álcool e algodão, independentemente de haver uma crise ou não, e todas precisam de comprar pão e leite e papel higiênico lá para casa, independentemente de haver crise ou não. Vitor, na análise de ações que costuma fazer, também recorre primeiro à análise técnica para depois fazer uma análise fundamental? Como é que é a abordagem e digamos, que dicas poderia dar a um investidor para fazer essa sua análise em casa, digamos assim? Muito bem. Começo sempre pelo gráfico. A primeira coisa é, olho para o gráfico e há uma questão que é, eu para entrar numa ação, ela tem que estar a subir. Pegando aqui no que o Luís também dizia, eu nunca vou entrar numa ação que está a cair. Nunca. Se ela está a cair, estou a dizer, cair por um período prolongado, claro, não é porque caiu ontem. Estou a dizer, mas se uma ação estiver num período prolongado de queda, imagino mais do que um ano a cair, eu já nunca vou entrar nessa ação. E vamos recorrer aqui à análise técnica, ou seja, se uma ação, o preço dela, em termos diários, não estiver acima da média móvel 200, eu já nem vou entrar nessa ação. Portanto, essa ação fica logo afastada. Tem que estar acima da média de 200 Exatamente, dias. Se ela não está acima da média móvel de 200 dias, eu já nem quero entrar. Mas é muito boa, não interessa. Se ela não está acima da média móvel de 200, para mim, porquê? Porque significa que não está a ter procura. Okay. Não é? Ou seja, a força vendedora está a ser mais rápida. Ou seja, os vendedores estão a tentar vender mais rápido aquelas ações que os compradores estão a tentar comprar. É o que isso está a acontecer. Então isto é a primeira coisa. Está acima da média móvel de 200? Muito bem. Agora sim vou olhar para os fundamentais. E depois vou voltar a olhar para a análise técnica. Agora vou trocar. Primeiro está acima, vou olhar para os fundamentais. Então, como eu disse, tem que haver crescimento, no meu caso. Tem que haver, ou seja, crescimento ou quarter over quarter, ou seja, de período para período, ou de ano para ano. E eu vou olhar então para as receitas, primeira coisa. Depois vou olhar para as margens operacionais da empresa. Depois vou olhar para os lucros. E os lucros, temos várias métricas. Podemos usar, por exemplo, o EBITDA para algumas empresas. Podemos usar o EBT, tirando itens especiais. Ou podemos usar o net income, o lucro líquido. Depois isto depende de empresa para empresa. Mas não vamos entrar em detalhes. Para alguém que está a começar, deve olhar então para, vamos assumir o lucro líquido, ou o earnings per share, pronto, o EPS. Embora o EPS eu não acho que seja uma boa métrica, porque ali contabilisticamente pode dar para manipular aquela parte, mas pronto, vamos assumir então o lucro líquido. Ver se ele está então a crescer de quarter para quarter e de ano para ano, em percentagem, e o ideal é que as percentagens estejam a subir cada vez mais. Ou seja, vamos imaginar, uma empresa há um ano atrás produziu 1000, agora produz 2000, então temos 100% de aumento das receitas, a seguir no próximo mês temos 120 e Eurobarir, depois 100, isto seria o ideal. E quase certeza, se vocês virem uma empresa que tem estes números, ela está a explodir o gráfico. Quase certeza. E se não estiver é porque alguma coisa de errado está naquela empresa. Depois vou olhar então, como eu dizia há um bocado, vou olhar, por exemplo, para o capital próprio, só por uma medida de ver se a empresa em termos de valor contabilístico está a subir, embora não é uma métrica das mais relevantes. Vou olhar para a dívida líquida para perceber como é que aquela empresa está. E normalmente as grandes empresas têm sempre uma dívida líquida muito negativa. O que é que isso significa? Significa que elas têm muito cash, ou seja, o cash in the equivalent é muito mais alto do que a dívida total. Significaria que, por exemplo, a Nvidia, a Apple, esse tipo de empresas conseguiriam pagar toda essa dívida se quisessem, de uma vez, sem qualquer problema. Então, em termos de solvabilidade, a empresa não tem qualquer risco de falir. E depois disso ainda posso usar métricas, como por exemplo, se estão a investir em Research and Development, dependendo da empresa. Pronto. Isto são as métricas fundamentais, para mim, mais importantes. Ou seja, depois não existe uma? Não existe um... Muitas vezes os investidores vão atrás disto. Qual é a chave, qual é o segredo? Isso não existe. Existe sempre uma comparação de vários indicadores, comparação com empresas do setor. Exatamente. E normalmente, também pegando aqui no que o Luís está a dizer, eu quero estar nas melhores. Qual é que é a empresa que está a crescer mais as vendas, as receitas e as margens? É a Nvidia? Eu estou a posicionar na Nvidia, não vou posicionar na AMD. Por exemplo, isto é um pequeno exemplo aqui fácil. E só nos ver o gráfico, a Nvidia subiu muito mais do que a AMD. Porquê? Porque as receitas da Nvidia crescem muito mais do que as que cresceram as da AMD. E os dois dizem, mas a AMD está mais baixa, porquê que eu não posso entrar na AMD? Ainda vai subir mais? Não. Como também tinha dito o Luís, se algo está a subir, em termos probabilísticos, é mais provável que continue a subir, e se algo está a subir menos, provavelmente vai subir menos. Portanto, eu posiciono-me sempre nessa maneira. Claro, temos de saber depois posicionar-nos. E é agora que entra, então, a análise técnica. Já analisamos a fundo, já vimos, está acima da média de 200, as métricas de crescimento estão todas boas, a estabilidade está bom, ok. Já passou na parte fundamental, agora vamos então olhar para o gráfico.
onde é que eu posso entrar? E aí, vamos usar a análise técnica, por exemplo, breakouts. Eu diria que o mais interessante era rompimento de zonas chaves, ou seja, de resistências, suportes. Suportes não quero para queda, mas de resistências normalmente, ou triângulos, ou seja, figuras que nós sabemos de análise técnica que sejam boas, entre os probabilistas, mais uma vez, e depois, por último, é o quê? Gestão de risco. Ou seja, nós, antes de entrarmos, e isto é uma grande dica que eu tenho que dar a quem nos está a ouvir e a ver, é vocês têm que saber quanto é que podem perder e quanto é que podem ganhar antes de entrar. Isto é importantíssimo. Ok, eu vou entrar aqui, eu vou arriscar, por exemplo, 8% para um potencial de ganho de 24%. Isso significa definir stop losses e take profits, é? Exatamente. Portanto, eu nunca me posiciono nas ações sem um limite de perda. Ou seja, para mim não existe aquela questão, e isto acontece muito nos investidores novatos, que entram numa ação, aquilo não está a correr bem, e dizem assim, isto é para longo prazo. Só que o problema é que se algo está a cair, no longo prazo pode cair bastante mais, não é? Até ao zero pode sempre ir. Não pode cair mais, pode. Então fazer as estratégias do preço médio constantemente. Isso é então multiplicar as perdas, se fizer isso. Ou seja, identificamos aqui uma série de erros. Eu gostava de terminar a nossa conversa com o Nuno no sentido de, resumindo um pouco isto, estamos a falar de níveis de literacia baixo, que é algo extremamente grave e extremamente tem que se de facto combater, e ao mesmo tempo temos por outro lado que nos leva os investidores muitas vezes a fazerem alocações, digamos, pouco lógicas e pouco equilibradas da sua carteira, numa altura em que todos nós, como falámos aqui, vários ativos, nomeadamente as ações, são talvez os ativos que mais rendem no longo prazo, por exemplo. Existe depois uma forma de criteriosa a fazer essa abordagem e gestão da carteira. Se tivesses que identificar 3 pontos cruciais para orientar uma carteira de um pequeno investidor, o que é que poderias recomendar? Diversificação, algo mais... Portanto, primeiro, ter sempre uma reserva de liquidez para poder aproveitar oportunidades que possam surgir no mercado. Portanto, se temos o dinheiro all-in, portanto, tudo investir no mercado, se surgir uma grande oportunidade que detectamos, vamos ter que, se calhar, muitas vezes, ir vender alguma posição que até possa estar a incorrer em perdas para ir comprar essa nova sem garantias de que possa resultar. Portanto, ter sempre uma reserva de liquidez na nossa carteira para poder aproveitar oportunidades. A segunda, a diversificação. E a diversificação pode ser feita quer por classes ativos, quer por setores, como já aqui falámos, quer por indústrias, quer por regiões. Antigamente, quando se falava em diversificar uma carteira de ações, falava-se em diversificar por áreas geográficas. Portanto, ter ações americanas, ter ações asiáticas, ter ações europeias. Hoje em dia, num mundo cada vez mais global, quando se fala em diversificação, fala-se em diversificar mais por setores. Portanto, empresas de um setor, sejam elas americanas, asiáticas, europeias, africanas, o que for. E, portanto, diversificar a carteira, quando se fala em mercado acionista, diversificar então por setores, mas também por classes ativos. Portanto, ter se calhar uma percentagem consoante o nosso perfil seja mais conservadora, mais agressivo, ter uma percentagem maior ou menor em ações, ter uma percentagem em taxa fixa, portanto em rendimento fixo, obrigações, por exemplo, e ter também, se quisermos ter uma carteira um pouco mais dinâmica, porque não alocar ali 10% da nossa carteira, por exemplo, para criptomoedas, que são ativos mais voláteis, mas que também podem conferir à carteira uma rentabilidade mais elevada e ajudar a termos um retorno médio anual um pouco mais elevado. Portanto, diversificação seria um segundo. E terceiro também, a parte do conhecimento é essencial. Portanto, como já referimos há pouco, não começar a investir sem ter o conhecimento necessário para o fazer. Portanto, dedicar uma parte substancial de tempo a formarmos, a informarmos, a estudar e, por que não, também a testar um pouco em contas de demonstração, é para isso que elas servem, a nossa estratégia. Portanto, definir uma estratégia, depois de estudar, definir uma estratégia e depois de ter estratégia, então ir para os mercados. E a estratégia pode ser com base em análise fundamental, pode ser com base em análise técnica, pode ser um mix das duas, mas ter uma estratégia. Portanto, não vamos... O Vítor explicou muito bem a estratégia dele, o Luís é mais um técnico, um analista técnico, portanto também tem os seus critérios, mas todos nós devemos ter uma estratégia para entrar no mercado, seja ela fundamental, técnica ou um misto das duas. Portanto, ter critérios definidos para entrar. Quando é que vamos entrar e quando é que vamos sair. Portanto, formação e definir uma estratégia, diversificação e o terceiro que já falámos... Reserva de valor, exatamente. Ter uma pequena reserva para poder aproveitar então oportunidades que possam surgir.
Ou seja, fundamentalmente, numa semana que vai-se discutir como é que os investidores podem retirar partido das suas poupanças, fundamentalmente é procurar informação, procurar conhecimento de várias estratégias, definir a melhor que se Definir adequa, as suas de acordo com o seu prazo, de acordo com o seu objetivo, de acordo com o seu perfil de risco. Cada um tem a sua estratégia, portanto, não é igual. A do Vítor não é igual à minha, a minha não é igual à do Luís. Não quer dizer que estejam certas ou erradas. Cada pessoa deve ter a sua estratégia, consoante o seu perfil de risco, o capital que tem disponível, o tempo que tem para dedicar aos mercados. Portanto, tudo isso influencia na definição da estratégia. E às vezes as pessoas investem antes de olharem para o interior delas. É que às vezes as pessoas não se conhecem. Não se conhecem e muitas vezes Esse é o problema. As pessoas fazer o que o amigo está a dizer. Exatamente. Às vezes as pessoas querem ouvir do amigo que aquele investimento foi bem feito, mesmo estando a perder, que ele acredita para se sentirem confortáveis. E a pessoa tem que se conhecer a ela, não é? Ok. E as suas capacidades, as suas limitações, porque já sabemos que muitas dessas pessoas, os seus objetivos é não haver limite e não querer perder nada. E essa não é uma equação. Não existe. Ok. Nuno, Vítor, Luís, muito obrigado por terem partilhado connosco o vosso conhecimento e obrigado por terem acompanhado mais uma EcoTalk. Obrigado, até uma próxima.